aqui. Colocar o Thiago. Olá pessoal, todo mundo entrando aí, sejam bem-vindos. Tá todo mundo me ouvindo bem? Dá pra ser... Bem-vindo aí, Diogo, bem-vindo João Carlos, bem-vindo Ian Carlos, todo mundo bem-vindo aí. Vamos aguardar mais um pouquinho aí para começar a live. Hoje a live é a participação minha, Murilo, e do Thiago Barros, que é um amigo meu também, do meu tempo de Olimpíada. E a ideia aqui é a gente compartilhar um pouco sobre a nossa experiência nas Olimpíadas, né? E também explicar sobre como isso aí seguiu para a nossa carreira tecnológica. Nós dois seguimos carreiras bem tecnológicas, né? Em programação, em dados, né? Então, a ideia aqui é falar um pouco dessa nossa experiência, tá? Tô esperando aqui o Thiago. Thiago, se já estiver por aí, não vi você entrando, se já estiver por aí, puder nos fazer o convite para entrar na live. Ah, ele já fez aqui. Então, vou chamar o Thiago Barros, uma lenda das Olimpíadas aí. Vamos ver se funcionou. Thiago? Opa, Tá ouvindo tudo aí? bem? Tá ouvindo? Você me escuta bem? Alô, Opa. Thiago? Oi, você me Olha, escuta? Chop, né? e aí, Thiago? Deixa eu... Eu tô com um pouco de delay. Tomara que as outras pessoas estejam ouvindo melhor. Não, melhorou? Tudo bem. É, Thiago Barros é uma lenda das Olimpíadas. Ouro. Acho que ouro participou de IMOs aí, IM6, várias medalhas nas OBMs e nas internacionais da vida aí. É uma honra É uma honra ser amigo do Thiago. É uma honra estar aqui com ele hoje nessa live, tá? É um grande Então, prazer bem-vindo aí, ver o Thiago. Murilo. Obrigado. Ó, só lembrando todo mundo, pessoal, que ainda não se inscreveu nas Olimpíadas aí, é até amanhã, tá? O prazo de inscrição é até amanhã, e é um projeto bem legal aí entre a Estônia e a UBM, né? Que serve de preparação serve de preparação e de Olimpíadas, né? Então é um bom treinamento também. Então, todo mundo que não se inscreveu, se inscreva aí, porque até amanhã é uma oportunidade muito legal aí. E muito obrigado à Estônia que tá com esse apoio aí para a OBM, tá? A OBM sempre precisa de bastante apoio, né? Dos ex-alunos, né? E das empresas. E a Estônia aí tá fazendo valer esse apoio aí. Muito obrigado, Estônia. Bom, Thiago, seria legal você se apresentar aí um pouquinho, falar um pouco da sua... Sim, vamos lá. como você conheceu a OBM aí, e um pouco da sua Eu acho que trajetória. como o Murilo falou, né? Eu e ele, a gente tem uma trajetória um pouco parecida, assim, de olímpico, engenharia, depois empreender e tudo mais, e a gente vai meio que trocar figurinhas aqui, porque a gente tem já aí 20 anos desde que a gente saiu da Olimpíada e construiu uma carreira e a gente tem uma perspectiva sobre as oportunidades e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Eu fui para a IMO 20 anos atrás, então é bastante tempo. Sou cearense, então venho dessa escola do Ceará. Comecei a fazer a Olimpíada, acho que quando eu tinha 12 anos. A minha escola oferecia treinamento e sempre fui bem apaixonado assim por Olimpíada. Depois fui fazer engenharia na Unicamp e acabei fazendo alguns intercâmbios, assim, inclusive um deles com o Murilo, a gente estudou na França. E depois eu fiz um mestrado no IMPA em matemática e fiz doutorado em Harvard em matemática aplicada. E depois empreendi. Mas a gente vai entrar a fundo nessas questões depois. E você, Murilo? Acho que você não se apresentou, né? Assim, mais ou menos. Falar.
falar também rapidinho. Sou Murilo, tenho mais ou menos a idade do Thiago aí, estou com 35 anos. E eu comecei no mundo de Olimpíadas pela OBM, né? Não tinha, na nossa época não tinha tantas Olimpíadas, né? Hoje tem uma gama maior. Eu comecei pela OBM em 2001, já estava no primeiro ano. Eu acho que eu fiz até por volta de 2008, né? E foi a minha entrada no mundo de matemática mesmo, né? Eu gostava bastante, né? Eu sou de Maceió. Eu não tive a sorte, Thiago, de ter um colégio a gente tinha alguns professores que davam algumas aulas, mas eram bem esporádicas, né? E aí desde então eu me apaixonei pela matemática e nunca mais larguei, né? Então eu fui lá de Maceió, vim para aqui fazer IME, né? Estudei no IME, e no meio do percurso ali no Instituto Militar de Engenharia aqui no Rio de Janeiro, eu passei para École Polytechnique. Então eu fiz o final da minha graduação, então fazia engenharia de computação aqui no IME, e aí fui fazer engenharia de matemática aplicada lá na Polytechnique, quando eu fui para lá, o Thiago estava lá, diga-se de passagem, a gente estava fazendo um summer lá, e foi uma experiência muito legal também, que eu tive graças à Olimpíada, né, até, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso depois, mas em seguida fui para uma carreira em banco, né, no mercado financeiro, né, graças também a esse background matemático que eu tinha, e como quant, e depois eu resolvi empreender, né, empreender em educação, já 2 vezes, tinha uma empresa chamada Estudiária, agora tem uma empresa chamada Aio, né, tentando fazer inteligência artificial para ajudar os alunos para passarem no Enem e em outras provas também, né. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Mas aí, Thiago, conta aí como a UBM impactou a sua trajetória acadêmica aí. Você foi tão Então, longe assim, aí. eu acho. Então, né, eu acho a Olimpíada, desde muito novo, eu dedicava muito tempo à Olimpíada, né? Quando eu comecei com 12 anos, diga por sinal, assim, a primeira Olimpíada que eu fiz, que eu lembro, assim, que fiquei bem empolgado, foi uma Olimpíada chamada Rio Platense. É uma Olimpíada que a Argentina organiza e, em vez de convidar o Brasil, convidava Fortaleza e São Paulo. Então, era uma oportunidade, era uma seletiva local, então eu fiz uma prova de seleção e eu consegui passar para ser do time de Fortaleza. Para mim isso foi muito especial, porque eu fiquei muito... eu nunca tinha viajado para o exterior, nunca ninguém da minha família tinha viajado para o exterior, então para mim foi uma coisa assim, muito, muito legal. E daí eu fiquei muito orgulhoso por eu ter sido aceito para fazer essa Olimpíada, mas chegando lá, eu acho que eu zerei a prova. E eu não sabia o que era provar direito, e eu nem sabia se eu tinha ido mal, mas eu me dei muito mal. E aí assim, depois, né, no futuro, no ano seguinte eu ganhei uma medalha de ouro na brasileira e tudo mais, então foi cheio de altos e baixos. Eu acho que essa experiência de superação, né, de você acostumar com coisas expectativas que não são satisfeitas, é uma coisa que ficou muito presente na minha vida inteira. Inclusive, eu acho que tem um impacto muito grande na minha decisão atual de ser empreendedor. Mas, começando assim pela carreira acadêmica, quando passei por esse período de dedicar muito profundamente à matemática antes de entrar na faculdade, e na faculdade eu decidi estudar engenharia de computação. Eu sempre fiquei na dúvida, assim, meio que dentro de mim, como é que seria se eu tivesse estudado matemática pura. Então, eu durante a minha graduação lá na Unicamp, eu fiz iniciação científica na matemática, eu ficava estudando álgebra e fazia Olimpíada de Matemática universitária. Eu sentia que eu tinha uma certa defasagem em várias áreas assim, na matemática, aí fazia verão no INPE, então sempre teve esse vínculo com a matemática muito, muito próximo que veio da Olimpíada e que se manteve por causa da Olimpíada, né? Eu tinha uns amigos da Olimpíada que estudavam matemática e eu observava a evolução deles e percebia que eu ficava para trás porque eu não tava tão próximo da matemática, e isso me trazia uma certa angústia. E eu, então, sempre mantive esse vínculo, né? Então, sempre tive esse pé na academia forte, em parte por causa da minha paixão pela matemática. Quando eu ganhei uma bolsa para passar um tempo no Caltech, que é uma universidade muito boa lá nos Estados Unidos,
me envolvi com um monte de projeto de pesquisa, e um deles era um negócio assim, quer dizer, uma matéria que eu fiz, era uma matéria de computação biomolecular, que era basicamente a gente construir uma paradigma de programação dentro do ambiente de reações químicas. Então, era assim, como escrever um programa de computador que ia quebrar uma cadeia de DNA do jeito que a gente gostaria. Então, tinha que pensar numa lógica, era um negócio muito engenhoso. E esse tipo de experiência, para mim, era muito a Olimpíada de Matemática, assim, tipo, era uma coisa que envolvia um conhecimento matemático que não era tão profundo, que a matemática, a Olimpíada de Matemática é uma coisa meio elementar, né, dado que é para alunos que nem entraram na faculdade ainda, mas muito um raciocínio meio criativo, e eu sentia um pouco isso, e com essa experiência de ter passado no Caltech com essa exposição à pesquisa, me deu vontade de ir estudar nos Estados Unidos, fazer um programa lá propriamente dito. E eu quero me preparar para fazer um doutorado. E esse background de matemática, ele me acompanhou na minha identidade acadêmica durante toda a minha carreira acadêmica. Por exemplo, quando eu cheguei em Harvard para fazer doutorado... Você colocou no seu application as Olimpíadas? Eu coloquei no meu application. E não só isso, assim, na verdade, a Olimpíada não só foi uma coisa que foi positiva, né? Tipo, uma cereja no bolo ali no application, mas ela abriu muitas portas no meio do caminho para enriquecer o meu currículo, né? Por exemplo, eu fui lá para o Caltech. Essa bolsa que eu ganhei para o Caltech foi um programa da Unicamp, do Departamento de Matemática, e eu estudava engenharia. Não é muito próximo, assim, o Departamento de Matemática e Engenharia. Então, eu estava envolvido na comunidade de matemática lá, e eu estava envolvido na matemática porque eu fiz a Olimpíada de Matemática, e me dei bem, e tá bom, entendeu? Então, tinha esse vínculo que eu construí através do Caltech por causa da Olimpíada. Isso foi muito positivo para eu conseguir ser aceito no doutorado. E eu também fiz um mestrado no INPA, porque eu senti essa defasagem assim, em várias áreas de matemática. Eu acho que o mestrado no INPA foi muito bom para mim, que cobria as áreas que eu não tinha aprendido muito bem na graduação de engenharia. Então eu cheguei lá com essa base meio matemática, né? Mas eu fazia matemática aplicada, o que me deixava meio que em cima do muro. Eu podia ser uma pessoa mais matemática ou mais de áreas aplicadas, né? E acabou que a minha tese de doutorado foi só para terminar assim, foi um negócio que, assim, eu comecei minha pesquisa de doutorado fazendo projetos do meu orientador, e depois eu pensei, nossa, esses projetos aqui não tem nada a ver com minha identidade, assim, eram coisas que a gente conseguiu publicar em jornais bons, mas não vinha muito dentro de mim, sabe, assim, eu achava que no longo prazo eu tinha que construir uma identidade de pesquisa. E eu fui fazer um summer com um professor de combinatória em matemática lá na Hungria, professor Bela Bolabas, e voltei com ideias totalmente novas, trouxe para o meu lab, depois veio uma galera do lab trabalhar na mesma coisa. E a minha tese, eu escrevi minha tese totalmente baseado nesse trabalho que era muito mais teoria de computação e combinatória do que o que o meu lab costumava fazer, e não incluir o trabalho anterior, porque eu senti que aquilo era a minha contribuição, aquilo era a minha identidade, meu DNA, eu tinha orgulho que era um pouco da feito. matemática que você viu nas Olimpíadas, né? Era, porque combinatória é uma coisa que é muito difícil você incluir na sua formação, né? Assim, você faz computação, você tem um pouco de combinatória, mas não é... Mesmo fazendo matemática, é comum você não fazer matéria de combinatória, né? Assim, de ter uma educação. Então, a Olimpíada trouxe isso, assim. Então, foi uma coisa que ao longo da carreira, me acompanhou. Só fazendo paralelo assim com o que aconteceu comigo, né, e alguns amigos meus também, quando eu fui para a Polytechnique, né, por exemplo, né, eu não segui a carreira de doutorado, mas quando eu fui para a Polytechnique, tinha um brasileiro que tinha ido muito bem lá, né, que era o Bernardo, né, que é da nossa época também, eu acho que é Bernardo Costa Lima também, que ganhou vários ouros, né, aí nas
Olimpíadas e um cara muito bom também, professor hoje e de matemática. E a Politecnique viu que ele era muito bom e para todo mundo da Olimpíada, todo mundo que tinha tirado medalha de ouro na Olimpíada podia aplicar sem fazer a primeira fase para estudar nessa escola, que é a melhor escola de engenharia lá da França, né? Em Paris. E isso foi muito legal, né? Porque assim, o reconhecimento de uma faculdade, da melhor faculdade da França, né? Com as Olimpíadas no Brasil, né? Então, assim, você vê que facilitou muito a minha entrada lá, né? Você tinha um selo muito forte ali, né? Tinha participado de Olimpíadas, tanto brasileiras, no meu caso, tinha participado de Mundial também. Então, tinha um selo muito, muito forte ali. Então, a Olimpíada abriu, eu posso falar que abriu essa porta e muito, né, para mim. Então, eu consegui estudar lá fora. Eu acho que, por isso que eu perguntei do application, né? Então, acho que valeu. Você botou no application, com certeza você deve ter influenciado muito também, né? Todas essas suas participações nas Olimpíadas. E na parte acadêmica, Thiago, na parte profissional, perdão, parte acadêmica, a gente já falou, agora na parte profissional. Só lembrando, pessoal, não esquecem de se inscrever nas Olimpíadas aí, todo mundo, hein? Quero ver. Eu tô vendo que tem um pessoal entrando aí. Quero ver todo mundo inscrito, tá? Mas conta aí, Thiago, na parte profissional, o que é que você acha que a Olimpíada te influenciou, né, na sua Então, carreira? eu acho que assim, tem várias coisas. Uma delas é a própria cultura, assim, que desenvolve uma cultura mais apropriada para a ciência, né? Para coisas de computação, por exemplo, e para a ciência em geral, assim, que me levou a esse caminho. Porque, assim, quando você é empreendedor, existem várias habilidades que você pode ter que podem ser úteis para você ser empreendedor, né? Uma delas é você ser um bom vendedor, outra delas é ser um cara super organizado e gerente, outra delas é ser um cara que é tecnicamente muito bom. Então eu desenvolvi várias habilidades que são muito úteis para você empreender. E muita coisa assim, meio que mais pro lado pessoal, que, por exemplo, essa história de você saber lidar com fracasso muito bem, porque, assim, na Olimpíada de Matemática eu tive muita oportunidade de ter sucesso e fracasso, né? E com isso eu meio que consegui controlar a ansiedade, tanto de me dar mal quanto de me dar bem, né? Enxergar as coisas de maneira um pouco mais realista, um pouco mais serena, e me preparar de maneira mais metódica, digamos assim, mais organizada. E tudo isso, para mim, é absolutamente essencial na minha vida como empreendedor. Eu não estou falando nem assim do conhecimento de computação que eu desenvolvi ao longo das oportunidades que a Olimpíada de Matemática cresceram para mim e que hoje em dia são meio que centrais nas minhas startups, né? Mas não só isso, assim, eu sinto, por exemplo, que quando eu tenho um problema na minha empresa, o sentimento que eu tenho assim é que assim, nossa, é por causa de todos esses problemas, todas essas dificuldades que a gente existe para superá-los, né? E esse sentimento assim positivo de conseguir lidar com esses problemas é uma coisa que eu tive a chance quando era desde muito novo de experimentar e de desenvolver maneiras de lidar com isso. Então, assim, eu me sinto muito em casa, assim, quando eu tenho frustração, sabe? Assim, parte disso foi a Olimpíada de Matemática e parte disso foi o próprio doutorado, assim, o doutorado é um negócio que é bem frustrante, você tem que aprender a, a, a lidar com frustração de maneira é, muito bem, mas tudo isso, assim, é meio que central para minha vida de Pô, empreendedor. o Júnior aí, ele falou, só tô lidando com fracasso ultimamente. Falar que o sucesso, assim, é legal, né, os resultados, né, mas eu acho que o processo é muito mais importante do que só para Ah, puxar esse gancho aí que você está falando. O fracasso, isso. o sucesso, eu acho que assim, resultado, né? Assim, o processo é muito mais importante. Você acaba, como o Thiago está falando, né? Você acaba, por exemplo, tendo uma paixão por resolver problemas, né? Por exemplo.
né? Que no meu caso, né? Eu acho que era o ponto do Thiago, né? Se a gente consegue, você vê um problema, você quer resolver, né? Pouco importa, né? E você procura recursos para resolver. Eu aprendi isso, eu não aprendi isso antes, não aprendi isso na escola, aprendi na Olimpíada de Matemática, né? Você ficava com aquele problema vários dias, vários dias, vários dias, e aí você vinha a solução e você respondia, né? E aí, e na minha vida profissional, isso acontece direto, né? Nas mais diversas escalas, né? Então, assim, eu acho que é, Júnior, o sucesso ou o fracasso, isso é consequência, assim, o mais importante é, como você está melhorando como pessoa, assim, o sucesso não importa muito, né? Não sei se você concorda, Thiago. Não, eu acho que assim, as experiências que você tem, né, se você consegue lidar bem com elas, são todas oportunidades de crescimento, né? Então, assim, é importante você fazer uma coisa que te deixe bem empolgado, e que te traga perseverança, né? Porque através desse autoconhecimento, dessas tentativas e erros que você cresce. Então, assim, eu acho, assim, quando eu estava antes de entrar no doutorado, assim, uma pessoa falou uma coisa assim para mim que foi muito útil. Falou assim: se você não desistir, você termina. E eu fiquei com essa história na cabeça, assim, essa história de você ter perseverança, é, e é, e você vai conseguir chegar lá, sabe? Tipo, porque o que é difícil para todo mundo, e as horas que você vai gastar estudando, por exemplo, as horas que você vai gastar estudando para a Olimpíada e tudo mais, aquilo não é fácil. Cada pessoa tem um jeito de lidar com aquilo, mas tudo isso é oportunidade de você aprender matemática e aprender a se conhecer. Sensacional, sensacional, Thiago. E acho que um outro resultado muito legal é que você acaba tendo uma rede de relacionamentos muito legal, né? Assim, das Uhum. Olimpíadas, né? Você quer falar um pouco sobre isso também? Pode ser. Assim, eu tenho um carinho muito grande por todos os meus amigos da Olimpíada, assim, a Olimpíada tem essas oportunidades de você, de vez em quando, encontrar um amigo na Semana Olímpica ou em alguma competição que você vai fazer, e você cresce junto com esse pessoal, né? Então, assim, durante toda a minha trajetória de vida, tanto acadêmica quanto profissional, eu continuei encontrando essas pessoas, por um motivo ou outro. Eu ia estudar, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, lá para Cambridge, eu tinha 7 amigos que já estavam estudando lá. Quando eu fui para a École Polytechnique, também tinha uma porrada de gente que estava por lá. É, e você reencontra esse pessoal, né? E assim, uma coisa legal de você ter uma rede de pessoas, assim, primeiro, são pessoas que viveram coisas muito importantes que você viveu, e são pessoas que escolheram uma gama de direções na vida, né? Então, assim, você fica observando, por exemplo, pessoas que fizeram Olimpíada de Matemática com você, que você respeita, que você conhece desde criança, você sabe mais ou menos o perfil do cara, e decidiu fazer Business School, e depois se transformar num empreendedor. O outro cara decidiu entrar no banco de investimento. O outro cara decidiu fazer doutorado. Então, são todas opções que você não tomou, e todas vidas que você não teve a oportunidade de viver, mas que você tem a oportunidade de observar e aprender e ficar empolgado e ver como é, e até tentar trazer aprendizados para a sua vida, né? Por exemplo, quando eu terminei o doutorado, eu tive essa transição grande de estar na academia e empreender. Então, eu fiquei completamente perdido, né? Como é que vai acontecer isso? E eu ter amigos que fizeram caminhos mais ou menos parecidos, ou amigos que eu reconhecia, que tinham um perfil mais ou menos como eu, e se transformaram, era uma coisa que me ensinou bastante, né? Observar aquilo e ver que tipo de coisa eu preciso aprender que eu não aprendi ainda. Então para mim, assim, eu acho muito legal ter essa rede de pessoas com quem eu cresci junto, que tem uma variedade de caminhos de vida, e que me ensinou muito sobre isso, sobre você
você de fato tem opções muito diversas para a sua vida e são, sabe, são caminhos que são empolgantes também e me ajuda a pensar e lidar com situações assim, tipo, das minhas escolhas de vida. É, eu acho que isso é a coisa mais importante para mim. É, assim, a rede de Olimpíadas ainda está muito presente, né? Já que você estava É, falando há 20 anos atrás, né? Também comecei há 20 anos atrás, mas está uhum, muito presente. Assim, meu padrinho de casamento é das Olimpíadas, muitos dos meus é, melhores amigos, quando eu estava lá na Politécnica, era das Olimpíadas, muita gente, quando você viaja, né? Quando eu viajava, tinha muita, muita gente de Olimpíadas também que eu acabava encontrando, e vai e volta, você aciona essa rede aí, né? Que é uma rede muito uhum, legal. A gente está em grupo de WhatsApp da OBM, é, né, Thiago? O Não, Thiago, o Thiago estava a com o gente até desafio da almoçou empresa semana dele há passada, duas né? semanas atrás, eu acho de semana É, passada, né? Tava com o desafio, falou, é, Murilo, pô, vamos bater um papo, quero uma opinião sobre isso. Então, a gente almoçou semana passada, né? Então, é o tipo de coisa que essa rede te traz também, né? Então, assim, eu acho, assim, com certeza foi uma das coisas que mais impactou a minha vida, assim, foi as Olimpíadas de Matemática, sem sombra de dúvida, tá? Assim, eu vim lá de Maceió, de um lugar que, sabe, sem expressão nenhuma de matemática, e de matemática não, de matemática tem muita expressão, mas sem muita expressão de Olimpíadas de Matemática, vamos dizer, e acabei conhecendo pessoas brilhantes como o Thiago e muitos outros, e tive a oportunidade de seguir esse caminho aí, indo para estudar na França, né, indo trabalhar em Londres, enfim, empreendendo, fazendo coisas legais, empreendendo, uhum. e tudo isso com certeza graças às Olimpíadas, né? Mas eu acho que o nosso tempo já está acabando aqui, temos só 3 minutos aqui. Uhum. Tiago, se tem algum conselho aí que você quer dar para o pessoal, Eu além de acho se inscrever assim. nas Olimpíadas? Não, acho que uma coisa legal que existe para essa geração mais nova e que não existia para a nossa geração, né? Na verdade, eu tive acesso a esse tipo de coisa, mas é que tem muito mais material de treinamento, né? Tipo, que a UBM produz, tem os Olímpicos que continuam muito engajados em fazer a Olimpíada acontecer, em produzir conteúdo e tudo mais. Então, é uma coisa que está bastante mais acessível do que o que era no passado. Então, é uma questão mesmo de você assim, descobrir, né, qual é a sua paixão e perseverar, assim, está mais acessível do que sempre foi. Então, eu recomendo o pessoal. E assim, é uma coisa assim que você não vai perder nada com isso, porque você, na pior das hipóteses, você vai estudar matemática e você vai estar muito mais preparado no vestibular para passar no vestibular bem maneiro, sabe? Esse é o pior caso. E na melhor das hipóteses, assim, você vai estar. Assim, você gastar esse tempo estudando matemática quando você é muito novo, o que vai acontecer é que você vai estar um pouco na frente de todo mundo. Você vai chegar na faculdade, aí você vai ter a oportunidade, de, em vez de ficar se matando de estudar para as coisas da faculdade, você vai poder estudar para coisas extras. Uma iniciação científica, ou desenvolver um projeto, ou desenvolver uma startup. E você vai estar sempre, assim, é uma oportunidade de você estar sempre um passo à frente, entendeu? E você tomar decisões de vida de maneira mais serena, porque você está mais sob controle das coisas, né? Então, essa coisa que começa na escola, sabe? É uma coisa que literalmente pode te levar até o resto da vida, sabe? De você dar esse passo à frente de todo mundo, porque você gastou esse tempo, sabe, precioso durante a escola, estudando matemática, que, poxa, vai ajudar em basicamente tudo, assim. Sensacional, sensacional a resposta, Thiago. Muito legal mesmo. Assim, do meu lado, assim, o que eu acho que é a comunidade de Olimpíadas, assim, ela tem paixão, né? Assim, é uma das comunidades mais que eu vejo mais apaixonadas, assim, né? Você pega um Gugu, assim, todos os professores, não vou citar nomes, ó, já citei o do Gugu, mas que é uma figura icônica aí das Olimpíadas, acho que todo mundo deve conhecer, mas, assim, são professores com paixão, né? E, assim, e os alunos também têm paixão, assim, paixão
por resolver problemas, paixão por matemática e paixão também por ajudar os outros, né? Assim, você vê muito essa comunidade se ajudando, né? Então, assim, tem muito material bom, muito disponível de graça, muitas vezes, né, pelos professores. Tem um grupo chamado NOIC, enfim, tem várias coisas de ex-alunos, né? Então, tem várias coisas que vêm de uma comunidade que quer cada vez mais se multiplicar, né? E propagar, né? Isso aí eu acho que todo mundo das Olimpíadas quer que as Olimpíadas cresçam, né? Que esteja cada vez mais gente participando. Então, assim, eu acho que você sempre tem alguém a quem recorrer, sempre tem a quem pedir ajuda. Provavelmente não vai ter não vai ter um não, né? Quando você pedir ajuda para essas pessoas. Então, assim, isso é muito legal, né? Eu tive muita ajuda, né, na minha preparação. E eu acho que agora tá um pouquinho mais fácil, né? Mas não, usem as redes que você tem, usem as pessoas, usem, né, os professores. Eu acho que tá muito mais acessível acessar os professores agora com o Instagram, Facebook, enfim. E eu acho, assim, o que o Thiago falou, né? Com certeza vocês não vão se arrepender. Assim. Acho que a pior das hipóteses é excelente, assim. Então, se você for por esse caminho, assim, né? Se você se diverte fazendo problemas, eu acho que você tipo, não vai se arrepender, né? De seguir por esse caminho de estudar, de tentar melhorar, tentar ganhar medalhas, né? Então, assim, é o que funcionou, assim, todo mundo que eu conheço que participou das Olimpíadas não se arrepende. Eu nunca conheci uma pessoa, não sei se você conhece, Thiago, Não. tanto no sucesso quanto no fracasso, né? Como o Júnior falou aí, Uhum. mas tanto sucesso quanto no fracasso, mas não conheço uma pessoa que se arrependeu de ter ido, ter vivido nessas experiências aí das Olimpíadas. Ah, Enfim, é isso aí. quer colocar algumas palavras finais aí? Quer colocar mais alguma coisa que a gente esqueceu, Thiago? Não sei, assim, eu pessoalmente gostaria de agradecer a todo mundo que faz a Olimpíada acontecer, inclusive os patrocinadores aí, a Stone, né? Mas também os professores que se dedicam tanto e eu tenho muito amor por esse pessoal, porque realmente eu tenho muito amor pela Olimpíada e fico feliz que o pessoal está tocando esse projeto e eu sou muito otimista, assim, sobre o impacto que a Olimpíada pode ter para todo mundo. Legal, legal demais. Pessoal, mais uma vez lembrando da inscrição até amanhã, tá? Para as Olimpíadas, não se esquecem, não se esqueçam. Eu coloquei o link aqui no chat, mas se vocês não tiverem acesso ao link, procura por Olimpíadas no Google, que você vai achar o primeiro link, com certeza. Então, não se esqueçam de se inscrever aí. Como o Thiago falou aí também, obrigado, Stone. Assim, eu acho que vocês estão tendo a oportunidade muito legal aí de preparar e ao mesmo tempo fazer a Olimpíada aí com as Olimpíadas. Então, boa sorte, bons estudos aí para todo mundo. E tamo junto. Valeu, Thiago. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Tchau. Tchau.